pessoal. Espero Boa noite, que pessoal. esteja tudo bem aí com vocês. Vamos lá, né? Tá aparecendo minha tela direitinho já? Tá sim, pessoal. Pronto, beleza. Então, vamos Posso, lá. posso deixar os microfones liberados? Pode, qualquer pessoa quiser Ok. falar, só é falar. Pronto, pessoal. Veja só. Como a gente tem falado já, né? Ficou para mim resolver as questões de lógica do ENA. Aí a gente teve uma primeira aula que a gente trabalhou mais proposições bem assim diretas, proposições que têm hipótese e tese, e a gente foi tratando cada uma delas. Teve uma aula que foi na terça passada e o complemento dessa aula eu fiz no sábado, lá no dia da tutoria. E hoje a gente encerra essa parte de lógica trazendo questões que são típicas da lógica, tipo, se A é isso, se B é aquilo, então não sei o quê. Questõezinhas desse tipo. E algumas questões que não são necessariamente de lógica, mas você utiliza alguns elementos da lógica para resolver elas. Então, eu vou começar primeiro por essas questões mais específicas mesmo, que são mais próximas. Quando você abre um livro de lógica, provavelmente você vai encontrar uma delas. Então, a primeira questão que a gente tem é essa que diz o seguinte: numa cidade existe uma pessoa X que sempre mente terças, quintas e sábados e é completamente sincera o resto dos dias da semana. Felipe chega um certo dia na cidade e mantém o seguinte diálogo com a pessoa X. Felipe: que dia é hoje? A pessoa X: sábado. Felipe: que dia será amanhã? Pessoa X: quarta-feira. Em que dia da semana foi mantido este diálogo? A gente tem as opções aqui, né? E qual é a ideia nesse tipo de questão? Veja, nesse tipo de questão, você tem que pegar uma das situações e ir até as últimas consequências. O que eu estou querendo dizer com isso? É você pegar e observar o seguinte: esse cara aqui só tem duas possibilidades. Ou ele falou a verdade, ou ele está mentindo. Aí você vai e analisa essas possibilidades até as últimas consequências. Então, por exemplo, se esse cara falou a verdade, qual seria o resultado? Se ele falou a verdade na primeira pergunta, então, de fato, o dia era um sábado. Mas qual é a consequência disso? É mentira. E tem como um cara falar a verdade e a mentira ao mesmo tempo? Não tem, né? Então, o cara pode concluir já direto dessa primeira pergunta que o dia que foi mantido o diálogo não foi um sábado. Até aqui tudo bem? Tudo já. Beleza. Então, primeira coisa, não pode. Eita, que letra grande. Primeira coisa que você conclui é: não pode ser no sábado. Mas dá para tirar mais alguma coisa daqui? Não pode ser terça também, né? Porque senão ele estaria falando a verdade, que no outro dia seria quarta. E aí, pessoal? Vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Vamos pegar os dias.
A gente sabe que não pode ser sábado. Dá para concluir que não pode ser no domingo? Aí você pensa assim: suponha que o dia é domingo. Se o dia é domingo, o que está acontecendo aí? Ele está mentindo no dia que ele devia falar a verdade. Pronto. Então, não pode ser um domingo. Vocês estão me acompanhando? Pessoal do chat aí? Beleza? Beleza, professor, beleza. Pronto. Então, não pode ser um sábado, não pode ser no domingo. Aí, a mesma análise você faz, por exemplo, para segunda, você faz para quarta e você faz para sexta. Então, dessa mesma primeira pergunta, você consegue concluir. Eu não vou fazer essa reflexão toda porque pode ficar cansativo para vocês. Não pode ser na segunda, não pode ser na quarta e não pode ser na sexta. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui é que, com a primeira pergunta, você vai eliminando essas possibilidades. Aí, não dá para eliminar mais nenhuma possibilidade com a primeira pergunta. Aí você vai para a segunda pergunta. Aí ele diz, ele pergunta, qual dia será amanhã? Então, veja, se essa conversa não foi nem na segunda, nem na quarta, nem na sexta, nem no sábado, nem no domingo, e o cara disse que amanhã vai ser quarta, então o que que você conclui? Que ele está mentindo ou está falando a verdade? Tá mentindo? Mentindo. Se fosse, veja, se a conversa tivesse sido na terça, ele estaria dizendo a verdade, né? Ao dizer que amanhã era quarta. Então, você elimina também dizendo que não pode ser na terça. Deu para entender o que eu disse aqui? Sim. Sim. Pronto, então a gente foi eliminando todas as possibilidades. Não pode ser segunda, nem terça, nem quarta, nem sexta, nem sábado, nem domingo. Só sobra A quinta-feira. a quinta-feira. Então, esse tipo de questão é geralmente assim. Ajuda também, às vezes, o cara fazer uma tabelinha. Faz uma tabelinha com os dias e vai eliminando o que não pode ser. Ou com qualquer outra coisa que ele coloque lá. Tem outra Boa noite, questão. professor. Boa noite. Professor, na primeira pergunta a gente identifica que ele está mentindo, de cara. Eu pensei assim. Então, automaticamente, na minha cabeça já girou. Se ele está mentindo, foi na terça, foi na quinta ou foi no sábado. Sábado, se ele está mentindo, morreu. Aí sobrou terça e quinta. Aí quando ele pergunta que dia será amanhã, aí ele diz quarta-feira. Se for terça, ele já está mentindo. Então só sobra quinta. Pronto. Eu olhei por esse lado. É outro caminho. Pelo menos eu não. Você explicando assim, eu não vejo uma contradição. Mas é um caminho também. Beleza? Beleza, professor. Pronto. Tem outra que é parecida. Deixa eu ver aqui. É essa última questão. Pronto, ó. Carlos está participando de uma corrida e se depara com 3 caminhos, sendo que apenas um deles leva ao final da prova. Em cada caminho há uma placa conforme abaixo. No caminho 1,
a placa que está lá é: o caminho certo não é o 3. No caminho 2, está dizendo: este não é o caminho. No caminho 3, está dizendo: o caminho correto é este. Sabendo que apenas uma placa é verdadeira, é correto afirmar que. Então, aqui é a mesma ideia. Você sabe que só uma dessas placas está dizendo a verdade. Então, como é que você procede nesse tipo de questão? Você supõe, escolhe qualquer uma e supõe que aquela é a verdadeira e vê até onde você chega. Então, se você supõe que essa primeira placa é a verdadeira, o que que você pode concluir? Você está lá no caminho 1. Deixa eu ver se o cara fazendo um rabisco aqui do caminho ajuda de alguma forma. Aqui é o caminho 1, caminho 2 e caminho 3. Então, no caminho 1, está dizendo o seguinte: o caminho certo não é o 3. Se isso aqui for verdadeiro, então, o que que eu posso fazer agora? Qual é o meu próximo passo? Dizer que o 2 ou 3 é verdadeiro? Se isso aqui é verdade, A placa Então- 3 é mentira. então, ele está dizendo, o caminho 1, né? O caminho certo não é o 3. Se isso é verdade, então o que está escrito aqui é mentira. Isso. E o que está escrito aqui? Este não é o caminho, então sobrou um. Pode Então, ser verdade ou mentira. Aí você tem que observar. Se isso Isso que eu aqui... pensei também. Mas veja, professor, Diga. se ele está dizendo que não é o caminho, então não dá para concluir com certeza, porque tudo vai depender do primeiro. Porque se o primeiro for negativo, por exemplo, for falso, aí ele Pronto. vira verdade. Então, aí a ideia é essa, veja. Eu estou assumindo que aqui é verdade, né? Aí eu já tiro que aqui é mentira. Mas aqui eu não consigo concluir, é isso? Isso, porque tudo Isso. depende do que você assumir no início. Aí, por exemplo, se aqui for verdade, aí vamos A olhar correta isso aqui. se for verdade, a Se correta não é a for letra C. verdade, o caminho é o 1, né? Isso mesmo, um. E se isso aqui for mentira, quem é o caminho? O 3. É um também, não? Não, mas se ele tá mentindo, o caminho é ele mesmo. Se ele tá falando que ele não é o caminho, então o caminho é o 2, não é isso? Ah, verdade. Agora complicou. Veja, ó, o cara está dizendo... Esse é o raciocínio. Se a placa 1 ela é verdadeira, então o caminho correto não é o 3, então a gente pode cortar esse caminho aqui. Aí você olha para a placa 2 e você tem que observar se ela é verdadeira ou ela é falsa. Mas veja, se eu estou dizendo que a primeira é verdadeira, então automaticamente a segunda é falsa. Está dando para entender o que eu estou dizendo? Sim. Porque só tem uma placa verdadeira. Então, ó, se a placa verdadeira é a primeira, então você sabe que a segunda e a terceira são falsas. A terceira está dizendo que o 3 é o correto, então eu elimino ela. E a segunda placa está dizendo que o 2 não é o caminho, mas ela está mentindo. Então o 2 é o caminho e eu elimino a primeira. Tá claro o que eu estou dizendo? Ou enrolou a Sim. mente de vocês? Até aqui sim. Deu para Não. entender. Tranquilo. Pronto, então
Aí a gente olha para as opções e vê se tem uma conclusão já. Está dizendo que a letra A, a placa 1 é a verdadeira e o caminho correto é o 2. Então, fechou. Porque as outras, tipo, aqui vai dizer que a placa 1 é a verdadeira, beleza, e o caminho correto é o 3. Mas a gente elimina o caminho correto, elimina o caminho 3, porque sabe que aqui está mentindo. Tudo bem? E se eu julgasse a primeira como falsa? Vamos ver o que acontece? Se eu digo que a primeira é falsa, aqui a ideia é você escolher quem é a verdadeira, entendeu? Porque se você diz que a primeira é falsa, então ou a segunda ou a terceira é verdadeira. Aí vamos supor que a verdadeira é a segunda. Suponho que aqui é a verdadeira. Aí ele está dizendo que este não é o caminho. Então, como é verdadeira, o caminho não é esse. O caminho ou é o 1 ou é o 3. Beleza? Estão comigo? Sim. Sim. Beleza, Aí as beleza. outras duas estão com falsidade. Então, no caminho 1 você encontra o caminho certo não é o 3. Ou seja, se o caminho certo não é o 3 e ela está mentindo, o caminho certo é o 3. Uhum. E no caminho 3, ela está dizendo que o caminho certo é o 3, mas ela está mentindo também. Então, o caminho certo é o 1. Aí você não chega em conclusão. Deu para entender, pessoal? Sim. Professor? Oi, Professor? diga. Boa noite, professor. Boa Boa noite. Ô, professor, para essas questões, a gente sempre tem que começar afirmando uma das proposições, é? E negando duas? E negando as duas? Não, depende do tipo de questão, né? Nessa questão aqui, está dizendo que apenas uma é verdadeira. Então, você tem que assumir que uma dessas é verdadeira e usar ir até todas as consequências e verificar se vai cair em uma proposição verdadeira ou vai cair numa contradição. Ah, Na, entendi. na questão que a gente fez antes, era para analisar se o cara estava mentindo ou falando a verdade. Então, assumindo que ele estava falando a verdade, você chega num canto, assumindo que ele está mentindo, você chega em outro. E vai eliminando as possibilidades. É, Beleza? pronto, tá ok, professor, tá bom. Obrigado. Professor, Oi. o senhor poderia explicar novamente a questão anterior, por favor? Essa aí eu entendi. A do segunda, terça, quarta, esses dias? Exato. Pronto, deixa eu voltar lá. Professor, onde é que tem essa lista? Eu vou colocar ela depois da aula. Ah, tá certo. Sim, diga aí o que é dessa questão. Eu procedo da mesma maneira que a anterior, que a que o senhor resolveu agora por último? Não, da mesma maneira, não. Como eu estava dizendo, naquela questão que a gente acabou de responder, você tinha que escolher uma das alternativas. Certo. Aqui não, aqui você analisa o seguinte, ó. Com a primeira afirmação do cara, quando ele diz que é sábado, então você tem duas possibilidades aí. Ou ele está falando a verdade, ou ele está mentindo. Ok? Certo. Se ele estiver falando, se for sábado, e ele está dizendo que é sábado, então você tem um problema aí. Por quê? Porque ele tá mentindo. Porque no sábado ele mente. Sim. Agora, se não for sábado, tem duas possibilidades, né? É sábado e ele está dizendo que é sábado, ou não é sábado e ele está dizendo que é sábado.
Então, se não é sábado e ele está dizendo que é sábado, o que você pode concluir? Que ele está mentindo. Ele está mentindo também. Então, ou vai ser terça ou vai ser quinta. E isso aí eu acho que foi o raciocínio que o colega falou que ele fez, não foi isso? Teve um colega que falou que eu acredito que ele pensou dessa forma. Ele está aqui ainda. Professor, Oi. professor, eu pensei logo de cara, vê. Primeira coisa que eu identifiquei é que Felipe, se ele falou sábado, ele tá mentindo por causa do enunciado aqui, ó. Que limita terça, quinta e sábado é o dia que ele mente de certeza. Uhum. Excluiu sábado, restou quinta ou restou terça? Aí eu vou para a segunda pergunta. Qual dia será amanhã? Se for terça, ele de certeza mentiu, porque ele disse que era quarta. Então, restou quem? Quinta. Eu fui excluindo pelas proposições dele. Exatamente. A ideia é essa, é você ir sempre eliminando as possibilidades. Do jeito que eu fiz aqui, eu gastei mais tempo, porque eu tive que raciocinar que não poderia ser o sábado, não poderia ser o domingo, e seguir para a segunda, quarta e por aí vai. Aí O o que eu jeito tô mais querendo... fácil é fazendo uma tabela, professor, essa questão. A outra eu achei mais fácil de compreender. Depende do tipo, cada questão vai variar. Por isso que eu disse que fazer uma tabela ajuda. Nessa questão aqui, eu acho que poderia ser mais simples se o cara tentasse fazer uma tabela. Beleza? Posso prosseguir ou continuamos tentando falar de outra forma? Por mim, pode seguir. Pronto, então vamos lá. Aí tem outra questão que ela é mais ou menos nesse modelo, que é essa questão 3 aqui, ó. Aí veja, é aquela coisa que eu estou dizendo. Não tem uma maneira fixa de você responder todas as questões. Tem-se. A parte de lógica é um pouco parecido com combinatória. Você tem alguns princípios gerais, mas cada caso é um caso. Por exemplo, essa questão aqui, ó. Dado que todos os A's são B's, mas apenas alguns B's são C's. Qual das alternativas abaixo é certamente correta? Ó, esse tipo de questão, a primeira vez que eu vi ela, teve uma coisa que veio na minha mente assim de imediato. Eu não sei se vocês vendo ela, isso vem na sua mente também, que é a questão de conjunto. Quando ele diz assim, ó, todos os A's são B's, isso me lembra da questão do conjunto, porque um conjunto A está contido num conjunto B, qual é a definição? É se para todo X pertencente em A, você tem que o X também pertence a B. Então, você pega todo mundo que está no conjunto A, também está no conjunto B. Deu para entender isso aqui? Beleza? Beleza, professor. Aí ele diz, mas apenas alguns Bs são Cs. Então, ele está dizendo que apenas alguns elementos que estão em B também estão em C. Aí isso me lembra também de conjunto. Aí veja, o que pode acontecer na questão de conjunto? Pode acontecer o seguinte, ó, se apenas alguns Bs são Cs, eu posso concluir o quê? Da relação entre esses dois conjuntos. Eu posso concluir, por exemplo, que o conjunto C é dessa forma,
Não, porque apenas alguns Bs são Cs. Isso. Então, o conjunto C É não pode. a intersecção, né, de B e C, né? O conjunto B não pode estar. O conjunto C não pode ser dessa forma. Ele pode ser assim, né? Então, apenas alguns Bs são Cs. Tem alguém que está aqui nos dois ao mesmo tempo. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Mas veja, quando eu faço isso, isso não é a única possibilidade existente. Poderia ser assim, ó, o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C poderia ser assim, ó, Pegar o A também. pegar o A também. Aí é onde você tem que olhar aqui para as possibilidades para ver qual delas se encaixa melhor dentro do que você pode ter. Você poderia ter, por exemplo, também, ó, você pode ter o B, o A e o C, ele pode não pegar todo mundo do A, ele pode pegar uma parte do A. Pode ser isso aqui também, ó. Aí você tem que olhar as opções e ver. B são C. Então vamos olhar as opções aqui, ó. Nenhum A é C. Tem que usar. Errado, pode ser. Não pode ser isso, porque a gente observou, ó, que aqui pode ter Bom, todos tu vai os rasgar A's minhas são pernas todinha, C. fresca. Que é isso, rapaz? Quem foi? Calma! Ó, nenhum A é C não pode ser, né? Porque pode acontecer isso e pode acontecer isso. Aí vamos ver a segunda aqui. Se algo é C, então ele também é B. Nem Pode- sempre. Nem sempre, está errado. Nem sempre, porque, como a gente viu, pode ocorrer esse caso aqui, né? E aqui também, todos Alguns você... B são C só, né? Só alguns. Alguns Bs são Cs, exatamente. Então não pode ser isso. Aí, todo A é C, todo A é C seria se fosse isso aqui, ó. Uhum. Mas não Também pode não. ser, não é obrigatório que seja isso. Pode acontecer isso ou isso. Aí a outra. Ou nenhum A é C, ou nenhum C é B. E aí? Esse nenhum é que pega. Se fosse alguns, é mais fácil. Mas observe, quando você diz nenhum A é Professor, C, oi. mas esse ou é aditivo, né? Então, Sim. assim, É a aditivo. primeira preposição, né? Ou uma Nenhum A, coisa, ou a nenhum SC outra, ou uma ou as coisa ou duas, outra, né? né? Isso. Mas só eu quero olhar aqui, ó. Vamos ver. Ou nenhum A é C. O que seria nenhum A é C? Esse ou não é excluído, não? Exclusivo, não? A gente não precisa se preocupar com isso. Ele pode ser exclusivo ou não. Não tem, tipo, aqui do jeito que está escrito, você não pode cravar. Pode ser ou pode não ser. O que importa é a gente olhar as possibilidades. Vamos olhar isso aqui, ó. Olha só para isso. Nenhum A é C. Tem como você cravar que nenhum A é C? Não. Bem, Não, Não. Ó, no primeiro exemplo, não? No primeiro nesse exemplo, primeiro caso, nenhum A é C. Mas nesse caso aqui, tem A que é C e aqui tem A que é C. Sim. Então, isso aqui não é verdade, porque existem essas possibilidades. Aí vamos ver esse. Ou nenhum C é B. Também é falso. é Porque falso ó, aqui tem porque C que é B, aqui tem alguns C Bs que é são B. Então, veja, você tem falso aqui e falso aqui. Então, veja, que não interessa se o ou é exclusivo ou não, porque os dois estão falsos. E se no ou os dois é Seria falso, verdadeiro se tivesse um verdadeiro e outro falso. exato. Pelo menos um verdadeiro. E veja, como não tem uma indicação se o ou é exclusivo ou não,
Se tivesse um verdadeiro e outro falso, poderia ser uma questão que ia dar problema, porque alguém poderia dizer o ou é exclusivo, o outro dizer não, o ou não é exclusivo. Aí ficaria com uma ambiguidade na questão. Então, ó, Mas a tabela do professor não é uma verdadeira e uma falsa? Isso é Não a pode ser as tabela. duas iguais, então não importa assim se você é inclusivo ou se não é. Só de como é? ter um verdadeiro e uma falsa, a tabela do ou já garante que é verdade. Ah, Então, Pode ser assim. eu estava pensando na interseção. É isso. Se tivesse uma das duas verdadeiras, o ou já era verdadeiro, é verdade. Pronto, mas veja, no fim das contas, mais uma vez a gente respondeu a questão apenas analisando os casos e eliminando as possibilidades. Veja que as três questões que sobraram, não, as três questões que a gente fez foram no mesmo raciocínio geral. Agora veja que para resolver essa, eu usei a ideia de conjuntos. Tá dando para entender o que eu estou querendo dizer, pessoal? E o que é que eu estou querendo dizer, né? Professor, Oi. professor, eu estou com dúvida nessa D, professor, nessa primeira proposição, quando ele fala ou nenhum A e C, porque nesse primeiro diagrama aí o A ele não está incluído no C. Você explica, tem como explicar de novo? Ó, quando ele diz assim, nenhum A é C, é a mesma coisa de dizer que a interseção de A e C é vazia. Ok? Ok. Só que aqui está dizendo que alguns Bs são Cs. Então, quando ele diz... Ah, não, peraí, aqui não tem nada a ver, não. Quando eu diga isso, que nenhum A é C, então eu estou dizendo que a interseção é vazia. Aí isso implicaria no seguinte, ó, que você teria os conjuntos assim. Mas, qual é o problema em dizer que isso aqui é verdadeiro? Alguém consegue perceber? É porque existem alguns Bs que são Cs, né? Então tem que ter interseção. Exatamente. Se tem alguns Bs que também são Cs, isso aqui não pode acontecer. O colega que perguntou disso aqui, ficou claro agora ou ainda... Ficou sim, professor, porque no enunciado ele fala que todos os A's são B's. Isso mesmo, Aí realmente Tudo A é ele tem B. que... Obrigado, professor. Tranquilo? Pronto, então, ó, esse tipo de questão é assim, a ideia geral é eliminar, pega as possibilidades e analisa elas para mostrar que ou é verdadeiro ou é falso. E nesse processo você vai eliminando as coisas e você consegue chegar na resposta. Tem outro tipo de questão que aparece que ela não é tanto lógica. O Carlos que fez essa lista aqui, e ele colocou ela como uma questão lógica. Embora essa questão não esteja dentro de um assunto específico do que o pessoal está tratando. Isso é um fato. Então, a lógica ajuda também aqui, que são as questões envolvendo o calendário. Então, essa questão aqui de 2015, ela é uma questão típica dessas de calendário, que dá um dia para você de um mês e diz qual foi, dá uma data, né? E diz qual foi o dia, e depois pede para você dizer qual é o dia de uma outra data lá também. Então, esse tipo de questão, você resolve ela com um raciocínio específico, que é um raciocínio da aritmética. Mas o Carlos colocou aqui como lógica. Então, vamos ver como é a lógica, vamos falar dessa forma, desse tipo de questão. Então, ó, você sabe que o dia 31 de março de um certo ano foi numa quarta-feira. E você quer saber, no dia 15 de outubro do mesmo ano, qual foi o dia. Aí, como é que você faz isso?
a primeira coisa é você saber quantos dias tem entre 31 e 15, 31 de março e 15 de outubro. Aí aqui a gente lembra daquela questão dos meses, né? Março tem 31, então abril tem 30, 30, maio, 31, junho, 30, julho, 31, agosto, 31, setembro. 30. Aí, outubro, a gente não vai colocar os 30, a gente vai colocar os 15 dias, né? Uhum. Aí a gente soma quantos dias tem aqui. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá 180, 195, e 6, e 7, e 8. Então, no total de dias, são 198. Aí, qual é a lógica? A lógica é o cara observar que uma semana tem 7 dias. Então, você pega esses 198 e faz a divisão dele por 7. Então, 19 dividido para 7 dá 2, sobra 5, baixo 8, dá 8, né? Que é 56, resta 2. Então, 198 é igual a 28 vezes 7 mais 2. Então, esse 28 aqui é a quantidade de vezes que a semana foi girando. Vocês estão comigo até aqui? Então é sexta-feira a resposta. É. O dia 1º de abril foi numa quinta, né? É quinta, é. É. 1º de abril foi numa quinta, aí passou essas 28 semanas, você conta mais 2 dias. Espera aí, tem alguma coisa errada aqui. Então só é assim, 28 semanas se passaram e ainda é quarta-feira. Ah, é. Aí É depois verdade. passou-se mais 2 dias, aí quinta e sexta. Exatamente. Passou, é isso mesmo. Passou 28 semanas, caiu uma quarta-feira. Pega mais 2 dias, sexta-feira. E eu estava procurando que ano foi isso, que ano foi isso. Aí eu comecei a olhar aqui, aí eu vi que foi 2021. Talvez foi antes também, né? Porque esse ano aí foi de 2015, mas o ano de 2021, o dia 31 de março, foi numa quarta e o dia 15 de outubro foi numa sexta. Beleza? Então, esse é outro tipo de problema, problemas de calendários. Aparece muito esse tipo de problema e o jeito de resolver é o mesmo, é esse aí. Pode aparecer assim também. Eu já vi uma questão assim, o cara tem um MP3 que tem músicas de 5 tipos diferentes, aí ele diz os tipos de música. E cada música tem exatamente 3 minutos. Aí ele escutou 5 horas de música. Qual foi, se ele começou escutando tal música, tal estilo, qual foi o último estilo que ele escutou? Aí o cara faz do mesmo jeito. Pega a quantidade de minutos, divide pela quantidade de estilos de música e vê, vai dar algo parecido com isso. Você conta os grupos, né? E depois conta os pedacinhos que passaram. Até aqui tudo bem? Tranquila essa questão? Sim, senhor. Tranquilo. Pronto. Outra questão nesse modelo, agora, quando eu digo nesse modelo, é no modelo do cara tentar observar um padrão. Sim, deixa eu melhorar até
Porque, às vezes, isso aqui fica... o cara olha assim, mas da onde saiu essa lógica do cara resolver esse tipo de questão, né? Essa lógica aqui é do cara observar um padrão. E qual é o padrão que você observa aqui? Você observa que a cada 7 dias você volta sempre para o primeiro dia. O primeiro dia não, você volta sempre para o mesmo dia onde você começou. Então, de 7 em 7, você sempre volta ao mesmo lugar. Então, a ideia é dividir por 7. Esse tipo de questão, a lógica é procurar padrão. Aí, essa questão aqui, ó, ela é mais ou menos nessa ideia de observar padrões. Então, o que a questão está dizendo? Em uma folha de papel, foi desenhado um quadriculado 6x4. E depois foi traçada a diagonal de A a B, como mostra a figura abaixo. Observe que a diagonal AB intersecta o quadriculado em 9 pontos, incluindo os vértices A e B. Aí veja, esse tipo de questão geralmente é assim, ele pega um caso pequeno, um valor pequeno, e manda você encontrar algo bem grandão. Se desenharmos um quadriculado de tamanho 2016 por 1344, o número de pontos que a diagonal AB intersectará o quadriculado, incluindo os vértices, será igual a... Alguém tem uma ideia do que a gente poderia fazer aqui? Boa noite, professor. Primeiro eu Boa ia noite. começar contando pela quantidade de quadrinhos que eu tenho. Eu tenho 1, 2, 3, 4 na vertical e tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 na horizontal. Então, dividiria esse 2016 por 4, seria a quantidade de ciclo de 4, e o outro dividiria por 6, seria a quantidade de ciclo É o que se repete. contrário. É Esse o 9. contrário. É o Acho que é o contrário. contrário. Veja, 2016 dividido por 6 e Sim. 1344 dividido por 4. Isso. pronto. Aí veja, aqui como é que o O cara resultado escolhe, multiplica. como é que o cara escolhe quem divide por 6 e quem divide por 4? Porque, ó, esses dois números dá para dividir por 6 e por 4, né? Isso, Tá isso, claro isso. isso? Mas lá em cima ele fala que é 6 por 4, não? Isso, Sim, sim. Ó, o cara tem que se 6 ligar. Os dois dividem por 6 e dividem por 4. Mas você tem que por prestar 3. atenção que ele pegou um bloco de 6 por 4. E qual é a lógica? A lógica é você tentar observar que talvez isso aqui seja um número múltiplo de 6, talvez isso seja um número múltiplo de 4. Como é que eu descubro que está certo? Eu vou descobrir que está certo se aparecer o mesmo quociente. Uhum. Tá claro isso? Certo. Então, vamos lá. 2016 dividido por 6. Apareceu, professor, mesmo consciente. Ah, já fizeram a conta aí? Eu fiz. Pronto. Deixa eu colocar aqui. Me diga aí. 336. 336 vezes 6, né? É. E 1.344 é Também dá o mesmo. 336 vezes 4. 4. vezes 4. Beleza. Aí agora, o que é que eu tiro de conclusão aí? E 6 por 4 deu 9 pontos. Eu multiplicaria por 9. Pronto. Aí é onde a gente tem que prestar atenção. Porque, veja, aqui eu tenho, né?
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Porém, quando eu pegar um bloco igual a esse aqui, esse blocão gigante aqui, ele é composto por 336 bloquinhos pequenos. Tá claro isso para todo mundo, né? Beleza? Sim. Ô, professor, no caso, esse 336 não seria o número de repetição dessa situação, não? Não. Mas aí eu não posso contar, porque aí eu vou contar os vértices 2 vezes. Não, eu estou entendendo a pergunta do colega aí. A gente não está pegando essa figura e colando ela 336. A gente está pegando um quadriculado de dimensões 2016 por 134. Só que a gente sabe, por exemplo, se eu E é pegasse 336 vezes maior do que esse aí. isso, e se a gente fosse formar, por exemplo, se eu fizesse um 12 por 8, vai ficar bem, eu não vou fazer ele todo não, mas se eu fizesse um 12 por 8, imagina que isso aqui é um 12 por 8, aí dentro dele ia ter 4 pequenininhos desse aqui, ó. 4 pequenininhos não, né? Ia ser 2 dele, né? 2 desse aí. Então não é 12 por 8. É se eu pegasse um de 4 vezes o tamanho daquele lá. Então aqui ia ser... É isso mesmo. É 12 por 8. Se eu pegasse um 12 por 8, ó, eu ia dividir ele aqui ia ser um 6 por 4, 6 por 4, 6 por 4, 6 por 4. Eu não ia pegar essa diagonal aqui 4 vezes. Eu não ia fazer uma diagonal aqui, outra aqui, outra aqui. Eu ia fazer uma diagonal só. Aí eu ia contar. Quantos tem aqui, ó, nesse primeiro? Tem 9, não é isso? Sim. Só que aí o outro quadradinho, quando for colar nisso aí, vai ser o mesmo ponto para os dois. Aí tem um ponto, aí vai ter, aí esse ponto é comum. Isso. Então, a gente não conta 9. A Conta-se gente 8. conta 8. Vai contar 8. A E gente depois conta mais 8. um. Só que tem que observar que o último, quando eu fizer o último lá no final, aí ele não vai colar com ninguém. Aí você adiciona 1. Então, no primeiro eu tenho 9, nos outros eu tenho 8, no último eu tenho 9 de novo. Então, você vai fazer assim, você vai fazer 8 pontinhos vezes 336. Isso. Só que lembra que o último lá não vai colar com mais ninguém. Então, você acrescenta 1. Mais 1. Aí, quanto é que dá isso? 8 vezes 336. 2.689. Dá 24, vão 2, 8 vezes, dá 48, vão. 2.689. Isso. Letra C, 2.689. Então, veja, esses tipos de questões, o cara tem que prestar atenção na construção, vamos dizer assim, e se ligar nos detalhes, que é nos detalhezinhos que o cara vai se perdendo. Mas deu para compreender até aqui, pessoal? Sim. Pronto. Então, beleza. Deixa eu ver agora se tem mais alguma que entra nesse modelo aí. Não. Tem um agora que eu quero fazer para a gente encerrar, que é de combinatória, mas tipo, ela tem cara de combinatória, mas você resolve ela sem usar necessariamente a combinatória. Então, ele diz o seguinte: um cubo tem 6 faces numeradas de 1 a 6. Aí está dizendo que faces opostas não somam 7 necessariamente. Então, não é obrigatório você ter 1 embaixo e 6 em cima, ou 4 e 3, 5 e 2. Pode acontecer, mas não é obrigatório. São feitos 2 lançamentos. Então, veja que isso tem cara de combinatória, mas o cara não precisa usar combinatória para resolver. No primeiro lançamento, a soma dos números gravados nas 4 faces laterais é 15.
No segundo lançamento, a soma dos números gravados nas faces laterais é 12. Qual é o número que está na face oposta à face do 6? Então, veja, primeira coisa que você tem que observar é que quanto é que dá a soma de todas as faces? Se eu chamar as faces de A, B, C, 21, professor. D, E e F. Dá É, 21, né? 21. Dá 21. Aí vamos dizer que aqui, ó, são faces opostas. Então, no primeiro, são feitos 2 lançamentos. No primeiro lançamento, as somas dos números gravados nas 4 faces laterais é 15. Então, no primeiro lançamento, vamos dizer que A e B são as faces opostas e essas aqui são as laterais. Tá dando para entender o que eu estou dizendo? Uhum. Então, você tem que, se a soma das faces laterais é 15, implica que A mais B é igual a 6. No primeiro lançamento. Porque C mais D mais E mais F é 15. Exatamente. E o total dá 21. Uhum. Beleza? Beleza. Aí, no segundo lançamento, a soma dos números gravados nas 4 faces laterais é 12. Então, vamos dizer agora que as faces laterais são A, B, E e F. Se é 12, então C mais D tem que ser igual a 9 no segundo lançamento. Tá claro isso, pessoal? Professor, Oi. o senhor não pode manter C, D, E e F como face lateral, não, só por questão da gente lembrar melhor? Não, veja, cada lançamento muda as faces laterais. Ah, tá, entendi. Ó, no primeiro lançamento, eu estou assumindo que A e B são as faces laterais. No segundo, são A e B não. C, C, D, D e E e F. No segundo, é A, B, E e F. Ah, tá, que eu não tinha me ligado nisso. Beleza. Aí veja, eu sei que A mais B é 6 e C mais D é 9. O que eu posso concluir sobre E e F? 9 mais 6, 15. 6 também. E mais F é 6 também. Também é 6. Então, note, eu estou colocando que A mais B são faces opostas, C mais D, faces opostas, E mais F, faces opostas. Beleza? Sim. Tudo bem? Tudo bem. Então, olha para cá. Em qual dessas três possibilidades você acha que o 6 está? Como face tipo, o 6. Tá do meio. No CD. CD. O No C e 6 D. só pode estar aqui. É. Tudo bem? Tudo bem. Então ele diz, Se um é 6, o outro é 3. Isso. Qual o número que está na face oposta à face do 6? A face do 6 não pode estar aqui nem aqui. Então, E a a única soma possibilidade... das duas deu 6. Professor, Oi? só para ver se eu estou acompanhando. A soma dos 6 números do dado dá 21, não é isso? Isso. Aí o senhor disse que C, D, D e E, F são as 4 primeiras laterais que dá 15. No primeiro lançamento, Então, você no primeiro lança... lançamento. Aí eu supus que as faces que ficou para baixo e para cima foi A e B. Então, quem sobra deu 15. Aí no segundo lançamento, eu supus que quem ficou para baixo e para cima foi o C e o D. Certo. Aí as faces laterais deu 12, então C mais D é 9. Entendi. E como a soma de todas as faces tem que dar 21, sobra para E mais F igual a 6. E para a soma ser 6, o outro não pode ser 0, só pode ser C e D. Isso. Como Entendi. você está procurando a face, o número que está oposto à face do 6,
só pode ser o 3, porque aqui já deu 6 e aqui já deu 6. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tudo bem. Ok, professor. Pronto, então, acredito que por hoje é isso. Eu vou colocar lá o PDF para vocês. Aí tem outras questões que eu não resolvi. Vocês podem tentar Professor, esse também. PDF é o mesmo da aula passada, né? Não, já é outro. Da O senhor aula colocou da aula passada? O da aula passada eu já está lá no AVA, porque eu resolvi o resto das questões lá no sábado. Ah, Aí tá eu mandei para o certo. Eu pessoal assisti da a aula sábado, monitoria e né? eles já colocaram lá. Pois tá bom, obrigada. Boa noite. Boa noite. Tá na Então é pasta isso. de lógica, não é isso? Eu acho que está na pasta com o meu nome. Eu Mas coloquei se na de não lógica, tiver, professor. fizeram uma pasta de lógica, foi? Aham. Pronto, então vai estar lá. Tudo bem? Ok. Ok. Então é isso, pessoal.